Às vezes você pode ficar meio sobrecarregado, né? Como é que a gente coloca isso? Escolhe uma aula da sua disciplina. Vamos tentar essas inovações, coisas que a gente discutiu aqui nessa oficina, nessa palestra, nessa aula, só. Não precisa mudar o resto. Mas começa de uma. Ah, mas e as outras? Será que não vai ficar meio estranho? Começa de uma. Aí uma vaza pra duas, aí duas vaza pra quatro vaza pra 8. Tô muito acreditando nisso, em pequenas intervenções. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é comunicação e empatia. Bem-vindo ao episódio 63 do podcast Papo de Educador. E como não podia ser diferente, esse episódio está muito bacana. O tema desse episódio é comunicação e empatia. E esse episódio foi gravado com um dos professores mais comunicativos e empáticos que já esteve no Papo de Educador, que é o professor Mauro Fantini, que já esteve outras vezes aqui conosco no Papo de Educador e com certeza estará ainda muitas outras vezes. E o mais legal é que também acabou de sair no podcast do professor Mauro Fantini a minha participação lá. Olha que legal. Então nessa semana você tem o professor Mauro Fantini aqui no Papo de Educador e você também tem o Damione lá no podcast Nota 6, que é o podcast do professor Mauro. O podcast Nota 6, gente, é um podcast que eu super recomendo, um podcast super bacana, ele é curtinho. E ele começou agora a entrevistar pessoas e eu tive a honra de ser o primeiro entrevistado do Nota 6. E a minha entrevista foi dividida em duas partes. No episódio 12, onde eu falo sobre algumas histórias e algumas experiências, principalmente a experiência que eu tive com a educação finlandesa e com o que eu enxergo e acredito por educação. E no episódio 13, que acabou de sair, tá fresquinho, onde eu falo sobre currículo, produtividade, alguns insights. Então, ficou muito legal essa entrevista. Obrigado, Mauro, por essa oportunidade. Foi muito bacana e eu aconselho você, depois de ouvir o episódio 63, vá ouvir novamente eu e o Mauro, só que agora no podcast Nota 6, com uma linguagem bem diferente. Queria aproveitar para convidar vocês, para você que gosta do podcast Papo de Educador e ainda não é o nosso padrinho, que você possa entrar lá no nosso site e clicar no botão Seja um Padrinho. Se você gosta do podcast e você quer nos ajudar a alcançar mais pessoas, a manter a nossa periodicidade, para que toda terça-feira você tenha um episódio novo, eu peço para que você entre lá e nos ajude com um valor a partir de R$10. E para cada valor que você contribui mensalmente, você tem uma recompensa, que começa desde fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, até ter uma videoconferência 1-a-1 comigo ou com um dos embaixadores do Papo de Educador para discutir um plano de aula, ou então, inclusive, participar da nossa conferência mensal, que é realizado na última semana de cada mês, onde nós discutimos um tema sobre educação. Bom, gente, também lembro vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E agora eu voltei pro Twitter. Eu já tenho o Twitter há bastante tempo, não sei se você que está aí nos ouvindo sabe, mas o Twitter é considerado a rede social dos podcasts, onde os podcasters se comunicam com os assinantes. No entanto, eu confesso para vocês que não é uma rede social que eu uso com muita frequência, mas eu estou tentando voltar para me aproximar de vocês, então convido vocês também, se você ainda não criou o seu Twitter, cria o seu Twitter, me segue lá, vamos trocar uma ideia, tá bom? Bom, se você tiver alguma crítica, sugestão, alguma notícia que você acha importante que esteja aqui no Papo de Educador, não se esqueça, mande um e-mail pra gente no contato@papodeeducador.com.br. Vamos ao nosso episódio. Muito bem, bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. É sempre um prazer voltar a conversar com vocês, falar um pouquinho sobre aquilo que move o nosso coração, move os nossos dias, aquilo que basicamente domina o nosso pensamento, que é a educação, e aquilo que nós podemos fazer para melhorar, para nos desenvolver, para nos tornarmos profissionais mais completos, ou seja, que nos ajude a cumprir a nossa missão de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. E é por isso que eu tenho a alegria de ter conosco, mais uma vez no podcast Papo de Educador, o professor biomédico, palhaço,
palestrante e mais 1 milhão de coisas, que é o Mauro Fantini. Seja mais uma vez bem-vindo ao Papo de Educador, Mauro. Aí, Brasil! Boa tarde, boa noite, boa manhã para todos os ouvintes do Papo de Educador. Prazer estar aqui de novo, hein? Já sou fã do podcast e estamos de volta, tô feliz. O Mauro, ele esteve conosco no episódio 39, Narizes de Plantão. Se você não ouviu, não ouça agora, espera um pouquinho. Ouça essa conversa, quando acabar você já pode ir baixando aí no seu player, no seu podcatcher, mas é um episódio que você tem que ouvir, um episódio que deu muito feedback legal. Eu encontrei muitas pessoas que, assim, presencialmente, cara a cara, falou, Damiani, poxa, essa conversa com o Mauro, eu não sou da área da saúde, o podcast você falou um pouquinho do seu trabalho na área de saúde, né, nessa humanização desses profissionais, mas essas pessoas, elas me relataram, assim, como que isso foi aplicado no contexto delas, e algumas foi bem interessante como elas gostariam que isso fosse aplicado para os profissionais de saúde que atenderam ela. E eu confesso que eu lembrei muitas e muitas vezes do nosso podcast, Mauro. Agora, 2 meses atrás, o meu bebezinho nasceu, o Damitinho tá aí, né, o Lucas Damito. Ele tá com 2 meses, e quando eu fui pro hospital, né, o final da gravidez da minha esposa, Mauro, foi um final bastante complicado. Então, eu chamo ele de Gege, né, os íntimos chamam de Gege, tomara que minha esposa não ouça esse episódio, porque ela detesta que eu fale isso. Mas o Gege, ele queria vir muito mais cedo prematuro. Então, basicamente, nas últimas 3 semanas, a gente foi pro hospital todos os dias. Era uma coisa assim, quase que diária, literalmente, às vezes 2 vezes no mesmo dia, porque ele tava querendo adiantar, foi uma gravidez complicada. E como que eu sentia falta de profissionais humanos? Né? Apesar de estar num hospital muito bom, de ter um corpo muito bom, em alguns momentos eu faltava um pouquinho de empatia. Não coincidentemente, é o tema hoje do nosso podcast, empatia e comunicação. Bom, deixa eu te falar as repercussões que teve o Papo de Educador com as pessoas que eu encontrei do episódio, que você está falando das que você teve. Eu já tive repercussões do tipo, falei, ouve lá a entrevista no podcast Papo de Educador. Aí várias pessoas que eu conheço e do meu mundo falavam assim, o que é um podcast? Então, agora foi interessante porque são pessoas que já conheciam o Narizes, então acabaram o assunto elas já conheciam, mas a novidade pra elas era o podcast. Aí várias estão me falando assim hoje, é legal esse negócio de podcast, né? Agora eu tô ouvindo tô ouvindo Papo de Educador, tô ouvindo uns outros aí, falei, olha só que legal. Então aí rolou a influência tecnológica aqui no pessoal do meu lado aqui. Que massa, isso é muito bom. Tem muita gente que não conhece podcast ainda, né? Super! Vamos aproveitar esse assunto, vamos desafiar a galera que nos ouve aí, vamos fazer igual o Felipe Neto faz. O Felipe Neto, se você não consegue o canal desse rapaz, ele tá querendo chegar nos, acho que 30 milhões. 50 milhões de seguidores no YouTube. Ele tá no 30 já. Ele é um dos maiores do Brasil. E ele todo dia ele faz um vídeo falando, não, você tem que conseguir mais seguidores, mais uma coruja, um papo assim. Então vamos fazer um lance assim no Papo de Educador, né? Eu desafio você que está nos ouvindo a apresentar o podcast para mais uma pessoa, para uma pessoa que trabalha com você. É uma ida sem volta, né? Se você ouve podcast, com certeza você é um apaixonado por podcast, sabe como ele deixa as suas viagens, os seus deslocamentos mais curtos, a louça mais fácil de ser lavada, o peso da academia mais leve. Então eu desafio você a apresentar o podcast para uma pessoa, e não há nada melhor do que o podcast Papo de Educador e o Nota 6. Desde a nossa última gravação, o Mauro tem mais um monte de coisas para falar. Nós temos o seu livro que você lançou, né? O seu e-book, e também agora o podcast. O Mauro é um podcaster. Se você ainda não ouviu, você tem que ouvir o podcast Nota 6. Então fala um pouquinho desse trabalho que você tem desenvolvido desde o nosso último episódio, Mauro. É verdade, eu sou um podcaster, aliás, o Papo de Educador, se não a principal, é uma das mais importantes influências para eu fazer um podcast. Descobri o Papo de Educador, nem me lembro como, meio sem querer, e depois até te perguntei em algum momento, assim, pô, Damiani, que outros podcasts existem sobre educação, né, brasileiros, assim, que trabalham com frequência, né, com consistência e tal. E eu me lembro de você ter falado, putz, poucos, viu? Tem poucos, eu não tô achando muita coisa. Tem uns que existiam, mas foram meio abandonados e tal. E aí eu já tava com vontade de fazer, e aí eu comecei a fazer um podcast também que chama Nota 6.
O que estava acontecendo? Eu estava me iludindo que eu precisava ter o melhor equipamento, o melhor título, o melhor logotipo, o melhor áudio, tudo, né? E aí eu me iludia por sei lá quanto tempo, eu já queria fazer faz tempo. Eu me iludia assim, não vai dar, né? Eu ainda não tenho essas coisas, mas quando eu tiver, aí o negócio deslancha. E aí eu percebi que, putz, vamos fazer, né? Vamos fazer. Tudo bem se não for um podcast nota 10. Tudo bem se ele for nota 6 agora. Mas pelo menos vou fazendo, né? E agora ele saiu do papel, existe e tal. E tô adorando falar sobre comunicação, empatia, palhaço, apresentações, enfim, todas as coisas que me interessam. É uma influência super forte do Papo de Educador, o nota 6. Então sim, eu sou um podcaster, que é muito chique falar isso, né? Cara, isso é muito massa. E você sabe que uma coisa que eu ouço de maneira muito recorrente é isso. Não, mas eu não tenho microfone, eu não tenho fone, eu não tenho... Você não precisa de nada disso. Você precisa ter um desejo e vontade. Okay. Eu acho que em relação a um tipo de mídia... Eu acho que o podcast ele é semelhante, por exemplo, ao YouTube, né? Pega a câmera do seu celular, faz o vídeo e vê se você gosta desse treco. Uhum. Eu falo a mesma coisa com o celular. Pega o teu celular e faz a gravação no celular. A qualidade não vai ficar ruim. Veja, faz o teste. Grava 1, 2, 3, 4, 5, 10 episódios e vê se o negócio é bom. Se for legal se você tiver condições, tudo bem. Aí você pode investir num equipamento que não precisa ser um equipamento que custa 2, 3 mil reais. Você pode começar no microfone que custa, sei lá, 100 reais. Né? E aí, aos poucos, gradativamente, você vai melhorando a qualidade do seu equipamento. O importante é você fazer, você testar, você ser ousado. Tem um vídeo que eu tenho no YouTube que fala sobre mudança, e eu começo o vídeo falando exatamente uma frase que é assim, que pessoas perfeccionistas, elas tendenciam a ser procrastinadoras. Uhum. Né? Porque a gente quer o perfeito, e é melhor o feito do que o perfeito. Total. E o seu livro? Como que tá o seu livro? E aí também, no ano passado, juntei um monte de ideias desorganizadas que eu tinha na cabeça. Eu pesquiso bastante. Por que você vai num congresso? Digamos que você é engenheiro, aí você vai num congresso sobre engenharia, você é engenheiro de pontes, aí você vai no congresso da engenharia das pontes, que é um negócio que você gosta. Mas aí você vai ver lá umas apresentações e, assim, várias delas são, tipo, chatas, você tem sono, é difícil de acompanhar, né? Então e algumas são super legais, então eu tô me perguntando há muitos anos já, o que é que tem por trás de uma apresentação que você tem vontade de estar lá, que você tá mega conectado, e por outro lado, o que tem por trás das apresentações que você acha um saco e que todo mundo já viu na vida, né? Juntei um monte de ideias que eu tinha espalhadas na minha cabeça e criei o que poderia chamar um cenário, um framework, para usar uma palavra chique, de como que você pode planejar uma apresentação, que temperos e que ingredientes você coloca numa apresentação para que ela possa, de fato, se conectar com o seu público, né? E aí eu juntei tudo isso e coloquei num livro que é o Holofotes. Então essa teoria é a teoria dos holofotes, para quem quer saber fazer melhores apresentações e tal. Eu, enfim, sou suspeito para falar, né? Porque fui eu que fiz, né? Mas eu achei que tá simples, útil e fácil de ler. Ficou sensacional, tá? Não vou fazer o jabá, não é um episódio patrocinado, deixando claro isso. Mas o livro ficou sensacional. Eu sentei o livro, é um livro com uma leitura fácil, agradável. Olha, é meio paradoxal dizer, mas é um livro com uma leitura, digamos assim, uma leitura muito ativa, muito prática, né? Então você convida os leitores a ver algumas palestras, a observar algumas ações. Eu achei uma leitura extremamente agradável. Eu recomendei o seu livro para várias pessoas. Então eu recomendo, é um livro que você precisa ler. E eu tenho usado a teoria dos holofotes nas minhas apresentações. Olha que legal. Eu parei para rever as minhas apresentações, para ver se realmente os 3 holofotes eles estão direcionados, em que momentos eles estão. Então, fantástico, parabéns pelo seu trabalho. Vamos então entrar no tema do nosso episódio? Mauro, por que é importante, já vou começar com a pergunta de R$1 milhão, né? Por que é importante para o professor ser empático, ter empatia? Vou voltar um pouquinho para trás para chegar na resposta, tá? Eu tenho uma dificuldade assim com os termos eu sou da área biológica, biomédica, que faz experimentos quantitativos no laboratório, e eu preciso saber se a quantidade de anticorpo aumentou, diminuiu, coisas bem concretas, sabe? Eu tenho uma dificuldade um pouco no campo assim das coisas mais
os temas mais abstratos, assim, então eu sempre tive uma dificuldade um pouco maior de entender as filosofias das coisas e tal. E então, tô falando isso porque quando eu ouvia falar sobre empatia, sempre me pareceu assim, uma coisa um pouco difícil de definir e um pouco assim, me parecia sinônimo de vamos ser bondosos e generosos e salvar o mundo. Eu chamo isso de uma energia meio criança esperança, assim, sabe? E assim, tá legal, bonito, né? Compartilhar uns posts aí sobre isso e tal. E com o tempo, eu fui percebendo que dá pra você encarar a empatia, e aí pra mim me faz diferença isso, dá pra você encarar a empatia como uma vantagem egoísta. E aí a gente pode chegar no professor, né? Eu acho que pro professor trabalhar habilidades empáticas é, de um certo ponto, egoísta, no sentido que, se ele faz isso bem, ele dá uma boa aula. E se ele dá uma boa aula, ele é beneficiado. Ele fica feliz, ele fala, pô, foi legal, eu tô gostando de fazer isso, eu tô vendo resultado, ele pode ser reconhecido. E dar uma boa aula vai acarretar que o aluno também tá mais satisfeito, tá mais empolgado, tá mais animado, tá mais engajado e tal. Então, eu acho, respondendo mais diretamente sua pergunta, se o professor ele é empático, ele mini salva o mundo naquela sala de aula, no sentido de que ele se conecta com o aluno e tanto o aluno como ele saem assim, foi legal, né? A gente conversou a mesma coisa, a gente falou a mesma língua. Ai, que bom. E eu acho esse sentimento maravilhoso. Quando você fala de salvar o mundo, o professor seria esse super-herói que tem essa necessidade? Porque assim, em algumas vezes que eu vou dar algumas palestras, nessas andanças que a gente encontra professores em feiras, congressos e tal, eu noto que alguns professores, depois de algumas falas minhas, eles se sentem um tanto quanto pressionados. Isso me surpreende um pouco, essa reação, mas de certa forma eu compreendo. E eles vêm geralmente com uma questão do tipo, mas Damião, então quer dizer que tudo é culpa nossa? A gente é responsável por isso? Ou seja, a gente é responsável por salvar o mundo? A gente é responsável por tudo? O que você pensa disso? Eu tô trabalhando no sentido que ninguém salva o mundo, mas a gente consegue mini salvar o mundo. Eu tô trabalhando assim, como que eu mini salvo o mundo? Nesta sala de aula, não preciso salvar o currículo inteiro. Na conversa com o carinha do metrô, pedindo um açaí na tigela na padaria, sabe? Eu acho que traz, pra mim e pros outros, traz menos pressão do tipo, eu sou o detentor do poder de salvar a parada inteira. Não, como é que eu mini salvo essa relação? De agora, exatamente agora, aqui agora. O palhaço, ele vive muito no aqui agora. Nas oficinas e palestras que eu dou, eu sempre tento levar ideias um pouco mais ambiciosas e tal pra... Tá, como é que a gente... Às vezes você pode ficar meio sobrecarregado, né? Como é que a gente coloca isso... Escolhe uma aula da sua disciplina. Vamos tentar essas inovações, coisas que a gente discutiu aqui nessa oficina, nessa palestra, nessa aula, só. Não precisa mudar o resto. Eu começo de uma. Mas e as outras? Será que não vai ficar meio estranho? Começa de uma, aí uma vaza pra duas, aí duas vaza pra quatro vaza pra 8. Tô muito acreditando nisso, em pequenas intervenções. Você sabe que, em relação a esse tema, eu creio também de maneira parecida com você, né? Fazer aquilo que você pode fazer, né? O professor Vasconcelos tem uma teoria que é a zona de autonomia relativa, que fala que existe um espaço ali na sala de aula que o professor ele pode agir e pode transformar, independente da legislação, independente de políticas e normas internas da escola onde você está inserida, independente do contexto onde o aluno está inserido. Mas existe uma zona de autonomia relativa onde o professor ele é tipo responsável por aquele espaço. Nossa, adorei. Zona de autonomia relativa, maravilhoso. E é justamente sobre essa zona de autonomia relativa que nós, aqui do Papo de Educador, temos em todos esses podcasts a intenção de agir, de ajudar o professor a influenciar e motivando, sobretudo, inspirando o professor para que ele possa se transformar. As alterações que nós sugerimos, que nós fazemos, em sua grande maioria, se você que está nos ouvindo parar para pensar, são coisas que você pode pegar amanhã e mexer na sua sala de aula. Você não precisa de uma autorização da sua direção, não precisa de uma mudança na lei de diretrizes e bases da educação, não precisa da aprovação de nada lá do Ministério da Educação. Você pode simplesmente decidir, falar, não, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero fazer melhor, eu quero fazer diferente. E isso que você falou em relação ao sentimento da empatia, cara, isso é uma definição
que pra mim explode a cabeça. Porque se você for parar pra analisar, a empatia ela é um sentimento extremamente egoísta, né? Porque, assim, deixa eu explicar isso. Eu não sei como que isso caiu nos ouvidos de vocês, né? Mas é justamente mais ou menos o que o Mauro tava falando nessa linha. Porque o que é ser empático? Ser empático, na minha visão, é você se colocar na posição da outra pessoa, né, e tentar entender o que ela entende, melhorar e fazer alguma mudança, alguma transformação para que ela se sinta bem. No entanto, se você parar para pensar, quando eu me coloco no lugar da outra pessoa para fazer com que ela se sinta melhor, na verdade, o que eu estou fazendo é querendo que eu me sinta melhor, né? Então, você começa, claro. Né? Então, de certa forma, é uma coisa contraditória, né? E eu não vejo nada de errado com isso. Eu acho que também criou-se uma coisa de... Não é nem politicamente, é um socialmente correto de que, você não pode pensar em você se dar bem, né? Em você ser melhor, mas eu acho que se você faz isso e ao você ser melhor, o outro acaba sendo melhor por reflexo, pô, tá lindo, né? Maravilha. É o melhor dos mundos, não é? Total. Todo mundo é beneficiado. Parte dessa melhora que é demandada na comunicação, e eu ouço muito, eu acompanho muito as redes sociais do professor Mauro, e o meu sonho, Mauro, é estar dentro de um desses cursos que você faz, dessas formações, porque eu acho que elas devem ser maravilhosas. É a questão da comunicação. Eu acho que tudo passa pela questão da comunicação. Eu acho que o Mauro, na minha opinião, é um mestre nessa área de comunicação, ou um doutor nessa área de comunicação. E eu vejo que tem muito professor que se comunica muito mal com seus alunos. Para a gente deixar claro o que nós entendemos, como que você poderia definir comunicação, Mauro? Como que seria um jeito adequado de você definir o que é comunicação? Tem uma definição que eu gosto bastante, Mauro, que diz que comunicação não é o que se fala, é o que se entende. Gosto. Sem teorizar, eu acabei indo, Damione, para um lado que eu tô valorizando muito a experiência, e aí depois, a partir da experiência, eu vejo que palavras que eu uso para definir as coisas e tal. Então deixa eu fazer um paralelo, respondendo a sua pergunta da comunicação, deixa eu fazer um paralelo com a nossa atividade de palhaço no hospital, porque eu bebo demais dessa atividade para depois jogar para dentro da sala de aula. Demais. Quando a gente entra no quarto de hospital, basicamente o palhaço ele tem 4 passos a seguir. Ele se apresenta, ele leva a pessoa, que pode ser a criança, que pode ser o acompanhante, que pode ser o enfermeiro, o médico, enfim. Ele leva a pessoa para o mundo dele, ele transforma essa pessoa e depois ele deixa essa pessoa de volta com uma nova percepção. Então ele se apresenta, traz a pessoa para o mundo dele, ele transforma a pessoa e depois deixa a pessoa com uma nova percepção. Esses, basicamente, são os 4 passos da nossa interação com o palhaço. Só que cada quarto é um quarto, a gente não sabe quem que a gente vai encontrar. Assim como cada turma de aluno é uma turma. Mesmo que seja a mesma turma, mas a mesma turma na quarta-feira não é igual à mesma turma na sexta. Para mim, comunicação tá nesses 4 passos bem feitos. Obrigatoriamente tem afetos aí no meio, né? Um é afetado e o outro é afetado. E o que eu vejo bastante acontecer são intervenções, aulas, palestras ou qualquer coisa assim, que tem uma pessoa falando alguma coisa que não interessa pro outro, o outro fingindo que ouve alguma coisa que alguém tá falando, um monte de dados, informações jogadas, pronto, acabou o tempo, cada um vai pro seu canto, mas não de fato um entrou no mundo do outro, um entrou na cabeça do outro e houve algum tipo de transformação. Ou seja, aí não tem comunicação. Como que seria... Eu sei que não existe receita de bolo, né? Eu, aliás, imagino que não tem receita de bolo para melhorar isso. Mas o que pode ser feito para melhorar isso, Mauro? Pro palhaço e aí pro professor, interessa demais quem é aquela pessoa que ele tá querendo convidar pro mundo dele. No hospital, eu bato na porta, abro, é uma criança de 8 anos, é uma criança de 3, é um adolescente de 16, já me conhece, tem medo de palhaço, só não abrir de porta, você tem que fazer um esforço de tentar entender o que será que ele tá sentindo ao te ver. Que é diferente de abrir a porta e já chegar com uma música pronta. Não é esse o nosso trabalho. E pro professor, também, né? Quem são esses alunos? O que eles querem? Por que eles estão aqui? Por que eles estão como estão? Então, eu acho que uma primeira atitude, Damione, para resolver essa questão de comunicações que não funcionam direito, é um esforço, e aí é esforço mesmo, aí gasta energia, demanda energia, de se interessar pelo outro. De se interessar genuinamente, de se interessar assim, olha só, essas pessoas, olha só, esses... Eu trabalho com
alunos de 19, 20 anos por aí. É isso que eles pensam. Ah, é isso que eles ouvem. É isso que eles querem. Olha só, que interessante isso, não? Difícil de fazer isso, porque você já vem com vários filtros de julgamento, né? Do tipo, na minha época não era assim, você tá fazendo errado, ou qualquer coisa assim. Mas o interesse livre disso permite aberturas que eu chamo de canais empáticos. E aí você, opa, aqui acho que tem um canal para eu entrar, aqui tem um canal para eu entrar. E aí a gente vai conseguindo construir pequenas pontes. No Palhaço a gente diz que a gente precisa estabelecer o campo do possível. Como é que eu crio o campo do possível para que uma interação aconteça? Principal, eu preciso me interessar pelo outro. Essa conexão, eu acho que é impossível que ela aconteça, talvez, no primeiro momento. Eu acho que isso pode ser construído também, né, Mauro? Eu falo isso porque toda vez que a gente fala de alguma ideia ou de algum conceito, eu penso naquele professor que trabalha com 40 alunos numa sala de aula, que às vezes tem várias turmas, e eu fico pensando o quão aplicável é aquilo para aquele professor, o quanto ele vai ouvir isso que nós estamos conversando, uma hora ele fala assim, pô, isso é útil ou isso é aplicável na minha sala de aula. E só quero deixar claro para você, eu já quero dar a dica, dar como que fala, um spoiler de todos os episódios do Papo de Educador. Se você está ouvindo o que nós estamos falando, é porque isso eu piamente acredito que você possa usar isso na sua sala de aula, independente do seu contexto, né? Ou então a gente faz uma grande restrição, um grande disclaimer aí no início de cada episódio, falando, olha, só você vai conseguir usar isso, você é professor de tal, assim de tal lugar. Então, no geral, o que nós falamos é aplicável para tudo. E eu imagino que essa comunicação, esse canal empático, ele é construído talvez ao longo de um determinado período, né? Ou ele não é assim que acontece de primeiro momento, né? Ou seja, amor à primeira vista. Concordo. Eu aprendi numa oficina que eu estava dando, uma das participantes chegou à conclusão de que empatia é tempo dependente. E que eu achei demais também, concordo. Antes de tudo, para você que está ouvindo aí o Papo de Educador, será que eu consigo usar essas coisas de todos os episódios, né? Eu acho que assim, agora eu já estou fazendo um trabalho empático de você que está ouvindo, né? Tentando entender você que está me ouvindo aí. Se você está ouvindo o Papo de Educador, provavelmente você não é o professor que está acomodado. É verdade. Porque o acomodado não está ouvindo o Papo de Educador. Então, se tem alguém que vai ter a possibilidade de usar novos insights na sala de aula, é você que está ouvindo. É verdade. Mas eu tenho essa angústia, Damione, eu ouço bastante, né, nesse papo de educação, e com certeza você já ouviu e falou, e eu provavelmente já falei também. A gente precisa saber como cada um dos nossos alunos aprende e o que é melhor para cada um deles e tudo mais. Que é bonito de falar, mas aí entra no problema que você falou. Tá, beleza, eu tenho 3 turmas de 40 alunos. Tá, e talvez seja um pouco mais difícil, né? Uma das forças da empatia, quanto mais personalizada é a relação, mais a empatia se manifesta. É difícil ser empático generalizando. Ah, mulher sempre faz... Aí você preenche do jeito que você quiser. A hora que você começa a generalizar, você está se distanciando da empatia, né? Se votou em tal candidato, então acha tal coisa. Só que tem vezes que você não consegue personalizar absurdamente. Porque a logística não permite, porque a vida não vai parar para você personalizar para cada... Senão o conteúdo acaba, o semestre acabou e você não falou o que você tinha falado. Então eu acho que eu vou dar um exemplo, tá? Algum nível de generalização empática, eu acho que é aceitável, totalmente aceitável. Eu vou dar um exemplo de uma turma que eu tive no semestre passado. Eu sou professor de imunologia, tá? Então, se você que está ouvindo não sabe nada de imunologia, anticorpos, vacinas, linfócitos são as coisas que eu estudo. E em uma das aulas, a gente precisava definir, de modo técnico, um termo que muita gente usa, mas ninguém sabe direito o que está falando, que é inflamação. Ih, tá inflamado, fulano inflamou, mas não sabe o que tá falando. Né? Então a gente precisava definir isso. O que a gente fez? A gente teve um conteúdo técnico, aí a gente foi pro intervalo, e os alunos, eu dei uma missão pros alunos que era o seguinte: no intervalo, pergunta pra alguém, só pra gente pesquisar, tá? Pergunta pra alguém o que é inflamação. Pode ser a tia da cantina, pode ser um colega seu de outra turma, pode ser pelo WhatsApp. Depois que a gente voltar, pergunta pra alguém, beleza? Ah, beleza. Fomos pro intervalo, voltamos do intervalo, cada um falou, meu amigo falou isso, meu pai disse tal coisa e tal. E eu também participei disso e eu mandei um WhatsApp pra um amigo meu que é palhaço também, que é o Chico, que não entende nada de imunologia, ele é das artes e tal. E aí ele me mandou uma resposta por áudio bizarra,
completamente maluca, que envolvia duendes, alados e dragões. E aí eu compartilhei isso com a turma. Fechou. Na semana seguinte, apareceu uma outra palavra na lousa. Opsonização. O que será que é? O que será que é? Alguém levantou a mão e falou assim: por que você não pergunta pro Chico? Mandei um áudio, né, no meio da sala. Chico, é o seguinte, a gente tá aqui no terceiro semestre, matutino B, a gente precisa saber o que é opsonização. Aí, depois de um tempo, ele mandava um áudio mais bizarro ainda, porque ele não entende nada, e é super criativo e tal. E aí, indo no tempo dependente, isso começou a acontecer toda a aula. Aí a gente criou uma vinheta. Então, toda hora que ia mandar um áudio pro Chico, a gente tinha uma vinheta que toda a turma cantava. Pergunta do Chico! Aí perguntava pro Chico o que era. Era um jeito de brincar em sala, era um jeito de falar sobre as coisas que a gente precisa falar, mas de um jeito mais descontraído e tal. O que eu quero dizer com tudo isso? Depois apareceu na prova. O Chico tinha lá, na avaliação, tinha um enunciado que tinha o Chico. O Chico, ele avaliou um trabalho dos meninos. Ele foi um dos avaliadores, tipo, não valia nota o que ele falava, mas ele foi um dos avaliadores porque eles mandaram um vídeo pra ele, aí ele analisou e mandou um vídeo pra nós, e a gente passou na sala de aula. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente foi construindo as nossas próprias piadas internas. Na sala da frente, no terceiro matutino A, não tinha isso. Porque não aconteceu, não teve a pergunta do Chico. O que aconteceu lá? Aconteceu outra coisa. E a gente vai brincar da outra coisa, e a gente vai criar outra coisa, e aquela outra coisa vai ser só nossa. E ninguém mais vai usar aquilo porque é só nossa. Tô chegando num ponto que é assim: vocês gostam disso? Eu também gosto. Vamos brincar disso? Isso aqui é só nosso, beleza? Isso aqui é o nosso repertório, fechou. Que não era com um aluno, que não era com 2, era com a turma toda. Era um pouco generalizado, mas ainda assim era específico para aquela turma, pro terceiro matutino B. Se tem algum professor angustiado, assim, do tipo, eu não consigo conhecer cada aluno. Eu também não consigo. Mas dá pra gente criar bolhas de empatia, que às vezes é com a turma toda, às vezes é com o grupinho do fundão, às vezes é com 2 que sentam na frente, mas criar pequenos relacionamentos exclusivos e específicos que ninguém nunca mais vai repetir, porque não faz sentido repetir, porque só dá pra fazer com aquelas pessoas. E eu acho que quando você cria esse canal empático, eu gostei desse termo, não sei se eu tô usando ele adequadamente, você pode me corrigir, tá, Mauro? Mas quando você cria esse canal empático, ele é um canal de 2 vias, né? Ele é multimodal, ele é duplex, né? Da mesma maneira como você tem um canal mais próximo, né? Você se aproxima, você se acerca do seu aluno, da mesma maneira seu aluno se acerca a você. E isso cria, eu acho que por consequência, uma relação de confiança. E quando você cria uma relação de confiança, a gente já falou muito isso aqui, inclusive no episódio da professora Carolina Carvalho, um abraço para você, Carol. Ela tá passando frio nos Estados Unidos nesse momento. Quando você cria esse canal de confiança, a aprendizagem ela é facilitada. Total. Então, eu acho que isso é muito bacana e acho muito legal, inclusive, eu acho que esse canal empático, o professor que está nos ouvindo, ele começa, eu acho que no momento zero ali, né, no dia 1 de aula. Eu acho que às vezes a gente tem por tradição, né, no ambiente escolar, se nos colocarmos em um lugar hierarquicamente superior ao nosso aluno, isso tem a ver com dialógica, né? Então a gente coloca por várias razões, tá? Principalmente da maneira como a sala é arrumada. O nosso discurso muitas vezes demonstra que nós estamos num lugar superior dos nossos alunos. Eu acho que a questão não é superior ou inferior, eu acho que a questão é diferente. E uma das coisas que na prática que ajudam você a criar esse canal empático, eu acho que é o seu discurso inicial. Então, quando você chega na sala de aula e você vai se apresentar, eu acho muito importante você passar o teu currículo, mas uma das coisas que eu acho tão importante quanto mostrar que você fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou o que seja, mostrar que você é um ser humano também. Eu achei muito importante isso, mostrar que você é uma pessoa que fez escolhas na sua vida, e algumas dessas escolhas foram acertadas e algumas dessas escolhas foram erradas. Ou seja, isso gera empatia. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falam assim, comentam, pô, eu achei legal que você deixou o seu erro, o seu equívoco no episódio, né? Eu falei, essencial, porque da mesma maneira que eu errei, algumas pessoas erram na maneira de pensar, assim como eu errava, e assim como eu me corrijo e eu aprendo, essas pessoas aprendem junto comigo e de certa forma isso me aproxima das pessoas que estão me ouvindo.
E isso acontece na sala de aula também. Então, quando você mostra para o seu aluno que você é um ser humano comum, que você simplesmente tem uma caminhada, uma jornada um pouco mais longa e que você fez escolhas que te levaram a estar onde você está e essa escolha, ela não foi uma escolha simplesmente perfeita, acertada, que houveram erros, você diminui inclusive a ansiedade e o estresse dos seus alunos, né? Eu acho que a empatia colabora para isso. Você me lembrou de um episódio, eu sou absolutamente obcecado com chegar na hora. Pra mim é inconcebível chegar atrasado nos lugares. E me irrita quando a pessoa chega, outra pessoa, mas me irrita demais quando eu chego. Eu fico tipo, nossa, pra mim acabou o mundo, né? Eu sempre chego na hora, sempre chego 5 minutos antes da aula, enfim. E normalmente eu dou aulas bem longas, por causa do horário da faculdade, e normalmente eu faço uma chamada logo no começo, até pra privilegiar quem de fato tá chegando na hora, né? E depois faço mais no final e tal. E em um dos semestres, o horário lá na faculdade, ele muda, né? De semestre para semestre o horário muda. Então não é sempre terça-feira, 9 e tanto e tal. E aí no começo do semestre eu tava meio, sei lá, desatualizado do horário e eu errei o horário. Então eu tava em casa, achei que a aula ia começar, sei lá, 9 horas, 9h40. Eu tava em casa, era umas 8, e aí a faculdade me ligou e falou, professor, opa, tudo bem, Silmara, como é que você tá? Tudo bem, professor. Eu era super educado assim, mas você não vai vir, não? Por quê? Não, pra aula. Não, minha aula é às 9h40 e tal. Não, a sua aula é às 7h40. Meu, saí correndo, assim, meu, totalmente descabelado, comendo um pão de queijo, saí na rua, tipo o Mad Max, sabe? Do Mel Gibson, assim, meu, loucureira. Cheguei na sala, tipo, totalmente esbaforido, primeira aula, não conhecia a galera, e eu ainda queria colocar o discurso de que eu faria chamada no começo das aulas, porque eu respeito a parada do horário. Meio difícil de engolir, né? Eu até posso fazer esse discurso, porque é o que eu vou fazer no resto das aulas, mas eu não posso fingir que eu cheguei na hora agora, né? Todo mundo está vendo que eu cheguei atrasado. Eu posso fingir, eu posso me subir na minha titulação de doutor em ciência, corpo docente, ou eu posso admitir que eu sou tosco e que eu, né, às vezes faço bobagem. Então qual que foi o nosso acordo? O nosso acordo foi, eu vou fazer chamada todo começo de aula, e se você chegar atrasado eu vou te dar uma faltinha. Mas, como eu fui idiota e cheguei atrasado na minha própria primeira aula, você tem um crédito ao longo do semestre. Então se você chegar atrasado, você entrar no meio da aula e chegar atrasado, eu vou pegar o meu diário, eu vou pegar minha caneta, eu vou fazer menção que eu vou anotar sua falta, e aí você tem que olhar pra mim e falar, mas você chegou atrasado também, né? Aí eu, tá bom, vai, não vou te dar essa falta. E aí a gente ficou com esse acordo, né? E super rolou, assim, ao longo do semestre super rolou. Alguém chega atrasado, a sala para pra ver o que vai acontecer. Aí eu vou dar falta, a pessoa olha pra minha cara e fala, mas chegou atrasado também, né? É verdade, todo mundo bate palma e o negócio continua. Que é um jeito, né? Foi um jeito, assim, de... Isso eu aprendi sendo palhaço, porque o palhaço falha. É um jeito de dizer, gente, eu tô tentando organizar, mas às vezes eu sou meio tonto também, tá? Beleza? Vamos brincar com isso? Isso é empatia, né? Total. Isso é empatia. E eu aposto que os seus alunos, ao invés, alguns professores eu imagino que podem estar pensando no sentido, não, mas aí meus alunos não vão me respeitar, muito pelo contrário. Pois é, eu achava isso também. E não é verdade. Muito pelo contrário. Eu aconselho você que está nos ouvindo tentar isso, né? Dar um crédito para os seus alunos, que eu tenho certeza que quando você dá um crédito para os alunos, eles também dão um crédito para você. Isso eu acho que é uma coisa bastante... que foi exemplificado agora pelo Mauro, mas é uma coisa bastante bacana, né? Mas eu aconselho a ir devagar, né? Se você se você tem uma aula extremamente rígida, você não precisa começar agora o ano de maneira extremamente assim, sou outra pessoa, né? Se você quiser, tudo bem. Se você se sente de fato outra pessoa, manda bala. Mas se você quer mudar, começa essa mudança devagar. Pega um aspecto da sua aula, pega um conteúdo, uma disciplina, uma turma, e vai devagar. É o baby step, né? É o passinho de nenê. Então vai devagarzinho. Uma coisa muito importante é ter tempo para sua turma. Nós estamos conversando agora. Não sei quando você está nos ouvindo, se já é em dezembro, outubro, novembro, mas nós estamos gravando isso no início do período do ano letivo. E é muito importante que você dê um crédito para os seus alunos. Independente se você chegou atrasado ou não no primeiro dia, né, como o Mauro está contando essa história, você dê um crédito para os seus alunos.
Às vezes você não vai com a cara da turma, mas nós somos humanos e isso acontece. Às vezes você não está muito feliz com o curso em si ou com a disciplina que você vai lecionar ou o tema daquela primeira aula, mas dê um crédito para os seus alunos. Eu acho que é importante você entender que eu não gosto muito desse papo de a primeira impressão é aquela que fica. Eu acho que a primeira impressão ela fica na primeira impressão e você tem a chance de mudar isso posteriormente. Eu gosto de dar o exemplo de quando eu fui pai. Acabei de ser pai agora pela segunda vez, que eu já falei nesse episódio. Mas muita gente perguntou, e aí, como que foi segurar o seu bebê? Eu falei, foi legal, eu sabia que era meu bebê, mas era só um bebê, né? Eu me senti pai quando ele veio pra casa, aí quando ele chorou fui eu que acudi, quando sujou a fralda fui eu que lavei, quando tinha que tomar banho fui eu que dei o banho. Foi aí de fato que eu me senti pai. Não foi quando simplesmente o médico pegou o bebê no colo e falou, esse é o seu filho. Eu falei, que legal, meu filho, bacana, né? Mas eu acho que, ou seja, essa empatia, ela se cria. E eu acho que quanto mais eu convivo com meu bebê, mais babão eu fico, mais eu amo ele. E eu acho que quanto mais você faz isso com seus alunos, né, quanto mais você convive, mais esse canal ele se alarga, ele se potencializa, ele se torna mais significativo, tem resultados melhores, não é isso? Eu acho, total. E gasta-se energia. Pro bebê, sem dúvida, gasta-se energia. Pro aluno também. A gente diz que o palhaço, eu estou usando muito o palhaço, porque agora o seu ouvinte que não ouviu o episódio do Nariz de Plantão, ouça lá agora que talvez faça mais sentido. É verdade. Que pra mim me influencia demais. E pro palhaço a gente diz que o palhaço é a inocência depois da experiência. Isso quer dizer o seguinte, que ele não é criança, né? Eu, quando tô de palhaço, eu tenho a idade que tenho, eu tenho a cara que eu tenho, eu não sou uma criança. Ou seja, eu tenho experiência. Mas ele tem a liberdade de ver as coisas como se fosse pela primeira vez. E isso é interessante porque você se livra de pré-julgamentos, né? O que é fácil? O que é conveniente para o professor? Essa geração aí, essa geração não quer nada com nada. Pronto, resolvido. Então eu não preciso fazer muito esforço, porque a geração não quer nada com nada. A geração que tá aí não quer nada com nada, então também não vai aprender nada, e pronto. Então cada um finge que ensina, outro finge que aprende, e bala. Agora, o que dá mais trabalho? Essa geração não tem os mesmos valores da minha geração. Quais são esses valores? O que eles acham importante? E como é que eu cavo um buraquinho pra entrar aí, né? É trabalho, né? É pesquisa, é errar, é se frustrar. Mas eu acho que vale mais, dá mais resultado a longo prazo. E aí tu falou um resultado egoísta mesmo, resultado de você se sentir bem, de falar que a aula rolou, foi muito legal, os alunos aprenderam. Infelizmente nós já estamos caminhando para o nosso final, mas antes disso, uma nova nuance sobre essa comunicação. Eu imagino que existem coisas que podem atrapalhar essa comunicação, né? E ouvindo um dos episódios aí do Nota 6, o episódio 9, se não me engano, sobre o PowerPoint, eu achei interessante que você fala que às vezes o PowerPoint ele atrapalha a apresentação ao invés de ajudar, né? Que ele cria ruído. Eu imagino que existam coisas que possam atrapalhar essa comunicação e essa empatia com alunos. Quais são elas? Você consegue listar? Eu acho que a primeira delas pode ser essa questão de você não ouvir o teu aluno, né? Ou seja, pouco se importar com quem é ele. Eu acho que não ouvir, não escutar, né? Escutar é mais do que onda sonora, né? Você escuta por outros campos também. Não escutar com certeza atrapalha, porque aí você tá sozinho, né? Aí você cria uma bolha sua de grande sabedor das coisas, que não ajuda ninguém. E o que vem depois do escutar é assim, você pode se escutar, mas não se afetar. Não se afetar, eu acho que atrapalha também. Eu não sei se quem está ouvindo já teve a oportunidade de assistir algum espetáculo de improviso teatral. Normalmente, o espetáculo de improviso teatral, o mais famoso do Brasil, que os caras estão fazendo há muito tempo e fazem muito bem, é o Improvável, né, dos Barbichas. Um dos grandes trunfos é que, em geral, em vários formatos, a plateia dá ali uma sugestão e os atores vão fazer uma cena com aquela sugestão. Em geral, quem dá a sugestão e vê os grandes atores que estão lá no cartaz, que você pagou pra ver, que todo mundo tá batendo palma, ou seja, os ídolos, se rendendo à palavra que você sugeriu,
em geral a pessoa se sente o máximo. Ó, os caras fizeram aquela cena porque eu falei samambaia. Ou seja, o cara que tá lá na frente, que tá lá no palco, foi afetado por alguma coisa sua, por um repertório seu, por uma respiração, por um olhar, por uma opinião, por uma pergunta. E quando o outro é afetado, você sente que você faz diferença. Imagino que pra quem tem filho pequeno em casa, seja maravilhoso quando você faz alguma coisa, né, faz uma careta, e o filho é afetado, né? Ele ri, ele responde de algum jeito, e aí você, ó, nossa, eu sou um pai incrível, eu sou o mestre da pedagogia, porque eu sou, ó, eu tô afetando, e aí você sente o máximo, né? Então, não se afetar, eu acho que é um dificultador de uma criação de um canal empático. E uma outra coisa, para colocar 3, a escuta, o afeto, eu vou colocar uma terceira, Damione, que eu acho que pouca gente fala. Qual é? Muito fala da escuta, né? Precisa escutar o aluno e tal. Mas eu acho que o canal empático, como você falou, que é um canal de 2 vias, você quer que o aluno te escute também. Não é só você, né? O outro faz trabalho também. Só que pro aluno te escutar, é interessante que você compartilhe com ele coisas que são suas mesmo. Eu digo que é compartilhar o seu sagrado. Porque senão fica uma coisa unidirecional, de que você entende todos os alunos e é o mestre dos magos da leitura de mentes, mas ninguém sabe nada de você. Fica meio desequilibrado o negócio, sabe? Então, pra mim, isso se manifesta de alguns jeitos, né? Um dos jeitos que se manifesta eu tenho alguns slides que eu uso, slides sobre imunologia. Então tem lá anticorpo, estrutura do anticorpo, as pontes de sulfeto que existem, as regiões variáveis. De repente, o próximo slide é uma foto do meu cachorro, que é um Lhasa, é o Hector, que é um Lhasa Apso lindo, maravilhoso, fofo demais. Então tá indo, e de repente, quantos anos ele tem? Que bonitinho, blá, 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 e essa roupinha de onde veio, blá, 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 blá. E aí a gente volta pra imunologia. Que bacana. No episódio de neurociência que a gente grava com o Alexandre Rezende, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Essa importância da afetividade no processo de aprendizagem. Eu aconselho você que não ouviu, ouvir ainda, correr lá no podcast Papo de Educador no site e ouvir. Acho que tem tudo a ver com o que você está falando, Mauro. Mauro, queria te agradecer, então, por esse momento, por compartilhar essa sua experiência com a gente, por você permitir abrir esse canal empático comigo e com as pessoas que estão nos ouvindo. E eu gostaria de deixar um espaço para você fazer uma recomendação ou dar um recado aí para os nossos assinantes do Papo de Educador. Primeira coisa que eu recomendo, continue ouvindo o Papo de Educador. Eu acho, é verdade, Damione, eu acho um puto trabalho que você faz, de passo a passo, né? Semana após semana, episódio após episódio, mas eu acho que certamente influencia um monte de gente, me influencia. Então, você que tá aí ouvindo, continua ouvindo aí, já assina o RSS feed do podcast aí, continua que o negócio é bom. Já que estamos no tema de podcasts, tem um podcast que eu gosto demais, que fala sobre empatia, que fala sobre comunicação, que é o de um ator americano, que é o Alan Alda. É muito legal, é em inglês. O podcast ele chama Clear and Vivid, que é esse podcast do Alan Alda, que fala sobre comunicação, conexão. Ele entrevista atores, cientistas, negociadores de reféns, médicos. É bem, bem legal. E fala sobre um monte de coisas profundas, mas de um jeito fácil de entender. E, se você gosta dessas paradas de empatia, comunicação, conexão, baixa aí o meu livro, que é o Holofotes. Custa R$0 para você fazer isso. O que você precisa fazer é entrar no link que vai estar na descrição desse episódio. Isso mesmo. Vou colocar aqui link no post. Só você acessar o nosso site ou então no teu aplicativo mesmo de podcast. Vai estar linkado lá o livro Holofotes do Mauro. E eu já quero recomendar, se o Mauro não vai fazer, eu já quero me adiantar, recomendar o Nota 6, que vocês precisam ver. Tá novinho em folha, né, Mauro? Ouça lá, tá novinho em folha, tá com cheiro de carro novo. Se você for lá ouvir o Nota 6, você procura aí nos agregadores de podcast, você vai poder falar que você ouve desde o começo. Você vai poder falar, quando a gente tiver no episódio 1000, aí você vai poder falar, putz, agora estragou, mas na minha época... Então você pode ter essa vantagem que é muito legal. Bacana, Mauro, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar gravando com a gente. É sempre um prazer ter você aqui com a gente e eu já estou ansioso pelo nosso próximo bate-papo. Boa, adorei. Obrigado pelo convite, Damião.